eu sinto que uma das maiores doenças, das maiores patologias, dos maiores problemas que a gente vive hoje em dia é a pressa. E você pode ser uma pessoa super tranquila, relaxada e ainda assim estar num estado de pressa. Porque quando eu falo de pressa e dessa doença, desse estado crônico doente no qual a gente vive, eu tô falando de um estado interno ansioso que nos tira do estado de presença. Estar na presença, vivendo na presença, é o que realmente nos conecta com o sentido e a magia da vida. E a gente não faz mais isso. Eu vejo pela maioria das pessoas com quem eu me conecto, com quem eu me relaciono e até as pessoas com quem eu atendo, que o funcionamento, o estado permanente é um estado ansioso, um estado de medo, é um estado de hipervigilância, é uma necessidade imensa de controle. No geral, é uma energia de pressa, de querer resolver coisas de uma forma imediata, a partir da mente racional, sem se conectar com a verdade do que está aqui dentro. Sem se conectar não só com a verdade do que está aqui dentro, mas como é que essa verdade que está aqui dentro se conecta com o tempo e espaço e o campo disponível do momento para fazer o que precisa ser feito. E estar nesse estado ansioso e não estar no estado de presença faz com que a gente tente resolver questões, problemas, conflitos, desafios e gere cada vez mais questões, problemas, conflitos e desafios. Porque a gente vai entrando num estado patológico de angústia, de ansiedade, de hipervigilância, de controle excessivo, e não consegue se conectar e entrar no estado que justamente é o que poderia gerar a solução, uma solução realmente divina. A gente tem a tendência a funcionar de uma forma que a gente quer pular o processo para chegar no resultado. A gente quer... Eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu tenho uma necessidade e eu preciso imediatamente resolver esse problema para fugir dessa dor, para tirar esse desconforto de mim. Então eu quero que o resultado se apresente imediatamente. Então isso significa que eu estou focando só no resultado e que eu não estou disposta a fazer o processo necessário, o que precisa ser feito para que esse resultado seja inevitável, seja uma consequência do processo e do progresso, da disciplina, da constância, do trabalho, porque a gente vem falando tanto de frequência, de entender que toda a realidade à nossa volta é um resultado da frequência que a gente vibra, carrega, emite, né? Não sei se é a melhor palavra, mas enfim, que a gente é, eu acho que é isso, né? Da frequência que a gente é. E a gente não percebe o quanto a constância, justamente a frequência do que eu sinto e de como eu me sinto é o que vai manifestar esses resultados. Então, de novo, eu tenho uma questão, aí eu quero resolver, eu fico com pressa, tô focada ali no resultado, quero fugir disso e não entendo que o que vai se manifestar imediatamente como consequência, necessariamente como consequência, é a mesma frequência na qual eu tô funcionando, que é de pressa, imediatismo, controle, hipervigilância. Então vai dar errado. A gente vai ter consequências negativas, ao contrário do que eu gostaria de construir, de fazer funcionar, de fazer acontecer. Quando a gente entra
na presença verdadeira, no estado real, de ficar em mim, ficar comigo, deixar sentir o que eu preciso sentir, eu vou tomando consciência de quem eu sou, de onde eu estou, e eu começo a acessar um campo da vida, da existência, que é o campo de magia, é o campo do milagre, é o campo do divino, é o campo do amor. E eu posso me conectar com tudo isso a partir do momento que eu estou disponível a atravessar desafios, processos e o desconforto que significa não me apressar, não controlar e estar com o que eu estou nesse momento, seja lá o que for. Eu vi uma vez uma pesquisa, agora eu não lembro exatamente os dados assim muito precisos, mas tinha uma informação com relação a um tempo muito curtinho, sei lá, eu vou chutar aqui 10 minutos, mas pode ser 10 segundos, enfim, é um tempo muito curtinho, vou chutar 10 minutos, que é o tempo que você leva para se livrar de uma emoção, para a emoção deixar de existir em você, se você deixa essa emoção existir, se você deixa ela passar, se você sente essa emoção. Então ela chega, vem um desconforto, uma coisa que você não gostaria de estar sentindo ali naquele momento, e aí geralmente o que a gente faz? Resiste, cria resistência. Resistir, criar resistência, geralmente me contrai. Quando eu me contraio, eu seguro aquilo dentro de mim. Segurar aquilo dentro de mim significa que eu vou pegar essa emoção para mim, negativa, geralmente, né? A outra também, enfim, e eu vou ficar com isso aqui dentro de mim, eu vou guardar, eu vou segurar aquilo dentro de mim. O contrário, o convite é eu poder me deixar sentir, deixar aquela emoção passar. Aquela energia passar, através de mim ela existe, eu sinto, tomo consciência, ela passa, porque é um fluxo, é um movimento acontecendo. E aí, enfim, de novo, não lembro exatamente o dado preciso, mas eu vou chutar aqui 10 minutos, de repente daqui a pouco eu acho essa informação. Mas aí eu posso fazer com que ela exista por apenas 10 minutos aqui dentro de mim, lidar com ela durante 10 minutos. Então ela já passa. E eu me disponibilizo a ficar nesse movimento flexível para entender que isso vai acontecer comigo. É o desenvolvimento de uma habilidade. Vai chegar, eu vou sentir, vai passar, vai chegar, vai acontecer sempre. Agora, em oposição a isso, se esses mesmos dados, né, essa mesma pesquisa, essa mesma informação fala que se eu não sinto, se eu não me disponho a sentir, se eu não me abro para sentir, se eu não permito que a emoção seja sentida e passe por mim, eu posso ficar com ela por anos. E quantas coisas a gente vive, quantas coisas a gente não vive na nossa vida hoje que a gente sabe que é uma emoção impressa, registrada lá da minha infância. Isso é um trauma. Impactou, imprimiu, registrou ali em mim, ficou impresso no meu sistema. Uma coisa que às vezes é uma bobagem, mas que ficou ali impresso e eu, ai meu Deus, segurei aquilo por resistência, por medo de sentir, por medo de que aquilo exista, eu seguro aquilo, não deixo aquilo passar e isso fica no meu campo, no meu corpo até, físico. Carregando aquilo, com medo de me abrir para que aquilo passe por mim.
Então, quando a gente permite esse estado de presença e acessa o lugar da magia, é quando a gente realmente consegue transformar a nossa frequência, o nosso estado de espírito, a nossa qualidade de vida, as nossas condições emocionais, as nossas condições sistêmicas, espirituais, energéticas, o que quer que a gente queira dizer, como é que a gente queira chamar. Essa é a forma que eu tenho de realmente transformar a minha qualidade de vida, meu estado de espírito. Necessariamente transformando isso, eu vou transformar os resultados que eu colho do meu processo e do meu progresso. Necessariamente, não tem como vir outra coisa. É uma consequência do meu movimento. E aí, eu acho que esse conceito todo, esse contexto todo, conhecer esse conceito todo, entender esse contexto todo, foi o lugar que mais me deixou assim impactada, encantada, quando eu conheci os óleos essenciais. Porque eu entendi que essa medicina da aromaterapia acessa esse lugar. A gente não tem outra ferramenta que acesse isso. Quer dizer, tem algumas mais ou menos no mesmo estilo, no mesmo campo, né? Geralmente plantas, medicinas sagradas, como os diversos expansores de consciência, mas de formas diferentes. Desde os florais até coisas mais potentes, como ayahuasca, São Pedro, enfim, cogumelo, né? Enfim, essas medicinas, mas de formas diferentes. Então, para que a gente consiga caminhar no dia a dia com esse tipo de apoio no dia a dia, de ordem prática diária, eu considero os óleos essenciais as ferramentas mais potentes que a gente tem ancoradas no planeta Terra nesse momento. Que mexem com isso, com tudo isso que a gente trouxe aqui, todo esse contexto, todo esse conceito de como é que de verdade eu transformo as coisas que eu preciso transformar, como é que de verdade eu colho resultados diferentes dos resultados que eu estou acostumada a colher. Porque eu geralmente não aceito esse tempo e espaço de ficar na presença, tô ansiosa, tô querendo controlar, tô com pressa do resultado. É a mesma coisa que enfiar um bolo no forno e falar, vai, rápido, não vai ter como funcionar isso. A gente perde magia nesse lugar, a gente perde verdade, a gente perde conexão com o tempo qualitativo. E a gente entra no modus operandi estressante e mecanicista. Uma produção em série da própria vida. Objetificação. Excesso de produtividade. Sem considerar qualidade de vida e estado de espírito. Então, olha só que bênção e que presente a gente ter uma medicina que nos ajuda, que quase que faz por nós, mexer nessa chavinha que me coloca na presença e que age nos estados emocionais e nos estados frequenciais e nos estados até espirituais, sem dúvida, de tudo que eu vivo e que eu não tenho conseguido me abrir para experimentar. A gente tem muitos resultados positivos com os óleos essenciais nos sintomas, mas eu tenho certeza absoluta que está muito longe desse ser o melhor lugar e a melhor forma de uso de óleos essenciais.
Porque a gente perde o lugar onde o óleo essencial é ouro, é riqueza, é alquimia pura, alquimia do meu ser. Garimpar o meu ser, porque quando eu ajo só no sintoma, eu vou me livrar do sintoma, crio de novo, ele volta. Me livro do sintoma, crio de novo, ele volta. Me livro do sintoma, crio de novo, ele volta. Isso são os padrões repetitivos, os padrões que a gente repete. As coisas das quais eu quero me livrar e nunca consigo, sempre acontece de novo a mesma coisa, é isso. Porque eu não estou entrando aqui, no lugar de origem, na raiz, na causa. No estado de presença que sim, vai me fazer vivenciar um desconforto, mas que é isso, a proporção é essa, 10 minutos para 10 anos. Esse é o nível de proporção de desconforto que eu posso escolher enfrentar ou não e ver o que eu acho que é mais benéfico. Será que é 10 minutos ou será que é 10 anos? E a gente não tem noção disso porque a gente escolhe 10 anos. Porque eu não quero ficar 10 minutos aqui desconfortável, então eu vou ficar 10 anos. A gente escolhe isso sem perceber. Isso é muito sério. E é isso que faz com que a gente não transforme as coisas que a gente realmente quer e precisa transformar. Às vezes doenças, às vezes relações importantes destruídas. Às vezes sucesso profissional, realização, qualidade de vida, tudo. Porque eu não quero dar espaço para o que realmente está acontecendo aqui dentro de mim. Eu não dou conta de ficar com um sentimento que é desconfortável por um tempo. E eu vou colher esses frutos durante muito tempo, de forma inconsciente. Os óleos essenciais vão entrar nesse lugar do inconsciente e vão trazer para a consciência. Por isso que às vezes é um processo que tem sim um desconforto. Nossa, tô sentindo umas coisas esquisitas aqui, tô chorando. Tô sentindo, sei lá, uma dor, tô sentindo um medo, tô lembrando de alguma coisa. Tô tendo uma limpeza de alguma forma, às vezes física, às vezes emocional. Nossa, tem gente saindo da minha vida, acontece. O óleo essencial tem o poder de transformar coisas que eu acho, eu acredito na minha ignorância, na minha falta de consciência, que são externas. Nunca é externo. Se eu mexo internamente, vai modificar externamente. Mas a nossa impressão materialista, mais superficial ali, eu acho que é externo. Então, de repente, eu começo a usar um óleo essencial, aparece uma pessoa, some uma pessoa, um relacionamento começa, um relacionamento acaba, eu recebo um dinheiro, eu perco um dinheiro, sabe? Coisas que a princípio são externas, a gente vê como externas, mas que tem a ver com o que tem aqui dentro. Porque eu estou mobilizando minha frequência, a frequência de todo o meu campo, de todo o meu sistema. Interfere nas relações. Muita gente me pergunta, Carol, eu tô usando um óleo aqui, meu marido começou a dormir melhor. Tem a ver com o óleo? Tem a ver com o óleo. Ah, minha mãe apareceu, meu filho aconteceu. Porque tem a ver com essa frequência, a gente não tá separado. Que hora que a gente vai entender isso? Nada tá separado, ninguém tá separado. Não existe separação. A gente acha ainda que existe. Infelizmente, nossa mente é limitada, a gente acha que existe, não existe. Mexo aqui, eu mexo lá. Então, quando a gente começa a entender a raiz das situações, das questões, das causas, dos problemas, dos desafios que estão se apresentando e que eu sei que eu preciso resolver, que são coisas que bloqueiam minha vida, são impedimentos, são padrões nos quais eu sempre tropeço. Quando eu começo a olhar e reconhecer essas causas e essas coisas que eu quero e preciso resolver, os óleos essenciais são os maiores, as plantas são as maiores, melhores mestras para agir nesses lugares. Porque vão trazendo as coisas para a consciência, nos mostrando o que tem ali por baixo do tapete, ali no nosso espaço inconsciente,
de vida, de existência, de percepção. E além de nos mostrar o que a gente falou no vídeo anterior, traz pra gente recursos que as plantas desenvolveram ao longo de milênios e nos emprestam para que a gente possa ter essa ajuda para resolver as questões. Então, eu ainda não sei viver sem medo, sei lá. Não sei como faz isso. Não sei viver, nossa, tenho muito medo de X coisa. Se eu uso determinado óleo essencial que tem esse recurso, que desenvolveu essa potência, e a gente tem isso, eu começo a usar esse óleo essencial, de repente eu falo, nossa, parece que eu tô me sentindo mais corajosa. Nossa, quando eu vi eu tinha feito. Quando eu vi eu tinha realizado, quando eu vi eu tinha falado, quando eu vi eu ganhei coragem para poder resolver a questão que eu queria resolver. É uma coisa maravilhosa. Onde, em que a gente tem isso? Onde a gente tem esse recurso? Onde a gente encontra? Ainda que a gente tenha processos terapêuticos incríveis, maravilhosos, eles ainda não, lógico que são fundamentais, inclusive para a gente poder ganhar essa consciência e ter base para sustentar esse processo, porque se eu estou muito inconsciente, às vezes eu posso não dar conta, né, do que eu tô. Por isso que é tão importante, né, que eu bato na tecla de ter acompanhamento, alguma forma de acompanhamento de uma pessoa que entenda da ação dos óleos essenciais no processo, para você não ficar estabanada, perdida, sem saber o que está acontecendo aqui dentro de mim, né? Ter o mínimo de norte ali do que pode acontecer. Mas a gente tem ali esse recurso que vai trazer a energia, a sensação, a percepção na experiência. Gente, o tamanho dessa riqueza, porque às vezes a gente entende as coisas, fica num processo terapêutico que vai para um lugar mais teórico, tem um entendimento técnico, fala, nossa, tá bom, super entendi, realmente é isso que eu preciso resolver e tal. Mas eu tô às vezes ainda na cabeça, tenho dificuldade de fazer esse download aqui e deixar que o meu sistema realmente experiencie isso. Então, quando a gente usa um óleo essencial direcionado para essa questão que a gente precisa resolver, ele abre um campo de consciência dentro do meu sistema para me orientar como uma luz nesse movimento, nessa jornada. Olha que coisa maravilhosa, que entidade sagrada que é. E a gente tem todos os tipos de frequência, de potência, de ensinamento para conduzir o nosso processo, o nosso caminho. É uma infinidade de personalidades dessas entidades que nos ensinam coisas a partir do coração, a partir do sentir, a partir da experiência, a partir do estado de presença. E aí a gente respeitar esse processo junto com esse ensinamento, junto com essa maestria, é uma coisa que pode trazer pra gente transformações muito profundas e estruturais, radicais no sentido de raiz da situação e realmente transformadoras e revolucionárias, porque são experiências. Quando a gente precisa transformar a nossa frequência, a gente precisa mexer com dois polos, que é o sentimento
e o pensamento. A gente precisa das duas coisas para que isso vire essa chave, para que eu possa passar a ser de uma maneira nova e diferente. Se eu só pensar, não vai entender, não vou entender, não vou transformar. E se eu ficar muito presa no meu estado emocional ali, muito caótico, né, muito no drama, eu também não consigo transformar. Então a gente precisa das duas energias funcionando juntas. Então, isso é experiência. A experiência é fundamental para a transformação. É um ensinamento. É um ser aqui dentro, funcionando, me emprestando o olhar, me emprestando essa energia para eu poder transformar a forma de sentir, a forma de existir, a forma de caminhar na vida. E aí é por isso que eu sinto tão fundamental a gente olhar para essa ferramenta dos óleos essenciais como entidades, como seres que merecem toda a nossa reverência, para que a gente não passe por cima desse processo, que a gente não perca recursos tão importantes e fundamentais para a nossa transformação, para a nossa transmutação. E eu sinto que é uma ferramenta realmente ancorada nesse momento da existência do planeta Terra, para que a gente possa coletivamente transmutar a nossa qualidade de vida, transmutar a nossa energia, avançar mesmo para um outro estágio de existência, que não dá mais para a gente viver no nível de ignorância, de terceira dimensão materialista e limitada que a gente tem vivido. A gente tem existido num lugar muito pequeno, mesquinho, pobre de espírito, pobre em todos os sentidos, egoísta em muitos sentidos, que vibra ainda muito no egoísmo, no vitimismo. Não precisa mais disso. É realmente um convite, é uma ferramenta disponível nesse momento que nos convida e nos oferece a possibilidade de avançar. Tipo, galera, vamos mais, assim, demorou, bora. Não dá mais pra gente funcionar do jeito que a gente funciona, não dá mais pra gente viver do jeito que a gente vive nessa vida pequena, nessa cabeça pequena, limitada. A gente precisa expandir, a gente precisa crescer. Maturidade humana mesmo. E eu sinto até que essa disponibilidade das plantas em colaborar com o nosso processo, em ofertar essa ferramenta dos óleos essenciais para que o nosso processo avance, tem relação inclusive com a necessidade delas, de falar, nossa gente, esses seres humanos, ai que preguiça, não é possível que eles estão nessa ainda. Ele fala, vamos lá ajudar por compaixão, porque tá demorando muito, né? Árvores sábias, assim, centenárias, generosas, geniais, incríveis, lúcidas, sagradas, entregando o ouro delas ali pra gente. Tipo, vamos aí, galera, vamos avançar, que não tá dando mais. Justamente porque não tem nada separado. Então, para que tudo, não é nem todo mundo, é para que tudo, de verdade, no planeta, ganhe um pouquinho mais de harmonia, todo mundo precisa transformar o que vibra, o que é, o jeito que funciona. Eu falo muito no processo terapêutico que a sua cura é a minha cura. E é literal isso. É literal. Quando uma pessoa se cura, imediatamente a gente está curando tudo. Por isso que não faz sentido desejar o mal. A gente deseja às vezes, né? Mas não faz sentido. Quanto melhor a outra pessoa se sente, quanto mais ela ganha consciência, mais tudo e todo mundo ganha. É um processo de despertar fundamental
para tudo que existe, para acabar com guerra, para acabar com desmatamento, para que a vida seja respeitada. A gente não olha para a vida, é para que a vida seja respeitada. Se conectar de novo com a vida é o que eu acredito que é mais fundamental. Então, se relacionar com óleos essenciais, com essas entidades, passa a ser um processo de autodesenvolvimento e até de cura coletiva, de expansão de consciência, além da nossa. Por isso, que para mim isso é um convite tão importante, e se isso faz sentido para você, se isso também é importante para você, se você sente necessidade de se conectar mais profundamente com as suas emoções, de se desenvolver internamente, emocionalmente, de ganhar consciência no seu processo, fica aqui pertinho. Fala pra mim como é que isso te toca, como é que isso ressoa, como é que você se sente. E fica pertinho porque o nosso tempo é precioso e é fundamental que a gente se conecte com o que é realmente importante, realmente transformador e curador para a nossa vida e para de toda a coletividade. Eu espero você, um beijo e até já já.